Olá a todos, aqui quem fala é o professor Caio Augusto e dando continuidade então aqui ao nosso curso de Sociologia, chegamos na aula de número 10, a aula que vai tratar de um dos maiores pensadores do século XX, que é o Foucault, o pensador que dá início àquilo que nós chamamos de pós-modernismo ou pós-modernidade e é talvez aí um dos nomes mais conhecidos da filosofia e sociologia do século XX. Bom, começando aqui com a nossa tradicional aula, a gente sempre vai passar para vocês aqui o roteirinho da aula. Nesse roteiro a gente vai trabalhar um pouco a vida e a obra do Foucault. Lembrando, nós não vamos entrar em detalhes com quem que ele se casou ou não, mas sim vamos entender aonde ele estudou e qual que é o contexto histórico que ele viveu, tá? Depois nós vamos entender um pouquinho do método dele, que é chamado de arqueologia do saber, um conceito fundamental para entender um pouco da forma como Foucault analisava a sociedade. Depois nós vamos analisar talvez aí a sua obra mais conhecida, que é Vigiar e Punir, uma obra fenomenal dentro dos conceitos de sociologia. Depois nós vamos entender dois conceitos que são essenciais para se entender o Foucault, que é o conceito de biopolítica e biopoder, dois conceitos desenvolvidos por ele e que são fundamentais para entender a sociedade e a política, né? Depois nós vamos entender um pouquinho a subjetividade e a governabilidade. E por fim, vamos lembrar um pouco do legado do Foucault e o que ele deixou para nós dentro da sociologia. Bom, começando então aqui com a vida e com a obra do Foucault, tá? O Foucault é um francês, ele nasceu na França, especificamente numa cidade chamada Poitiers, uma cidade bem famosa por conta da Batalha de Poitiers de 732, lá no período medieval, entre árabes muçulmanos contra os cristãos. E ele nasce em 1926, ou seja, já havia acontecido a Primeira Guerra Mundial, mas não havia acontecido a Segunda Guerra, que é o evento traumático para a França, já que a França foi dominada pela Alemanha nazista por volta do ano de 1940 e 1941, né? Ele vai estudar filosofia e psicologia na prestigiosa, né, École Normale Supérieure de Paris, a famosa Sorbonne. Ele vai iniciar a sua carreira lecionando, ou seja, como professor em várias universidades, incluindo a Universidade de Clermont, a Universidade de Vincennes, né? E lá em 1970 ele vai ser eleito pelo Collège de France para ocupar a cátedra de História dos Sistemas de Pensamento até o período da sua morte, que é 1984, ou seja, é um cara que tem uma carreira acadêmica muito sólida, apesar de ter vivido num período conturbado aí, que é os anos 40, os anos 50, tá? E ele é extremamente conhecido por seu trabalho interdisciplinar. Por quê? Porque o Foucault, ele trabalha sociologia, ele trabalha história, ele traz contribuições para a historiografia, e ele é de formação filósofo. Então ele é um cara que navega entre as várias áreas das ciências humanas, né? Entre os vários campos das ciências humanas. Bom, as obras mais importantes do Foucault. Primeiro, História da Loucura, publicada em 1961, também um ano muito interessante da história, porque os anos 60 na Europa são os anos da social-democracia, né, 2 décadas pós a Segunda Guerra, enfim. Nesse trabalho ele faz um estudo das práticas e das instituições relacionadas à loucura e à psiquiatria, né? Então ele faz uma análise dos manicômios, uma análise da história do tratamento a problemas psiquiátricos, enfim, mostrando, claro, como que a definição de tratamento da loucura é moldada pelos discursos e práticas sociais com o tempo, né? Essa própria ideia do que é loucura ou não, ela vai sendo transformada ao longo do tempo. A obra mais clássica dele, que é Vigiar e Punir, publicada em 75, né, na qual ele faz uma genealogia das práticas punitivas, explorando a transição do suplício corporal, ou seja, ele faz uma história da punição. Né? Uma breve história da forma como as diferentes sociedades, em diferentes períodos históricos, construíam as suas políticas de punição. Né? E, por fim, uma história da sexualidade, que é uma obra que ele não conseguiu terminar, né? Mas é nessa obra que ele introduz justamente o conceito, né, de biopoder e biopolítica. Então, a gente vai analisar esses aspectos. Né? Essa última obra é interessante porque o Michel Foucault ele era gay.
Então, essa ideia da sexualidade é uma ideia que ele tem interesse em estudar. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho aqui da arqueologia do saber, tá? O Foucault ele vai desenvolver uma metodologia para analisar os discursos, né? E a forma que governa a produção de conhecimento em diferentes épocas, ou seja, muito na linha de outros autores que a gente já trabalhou. Em diferentes períodos da história, você tem formas diferentes de discursar e de apresentar o conhecimento. E a forma de se produzir o conhecimento vai se alterando ao longo da história. Se a gente voltar, por exemplo, no século XVI, no século XVII, no início do desenvolvimento da ciência moderna, nós temos uma forma muito específica de produção de conhecimento que vai se desenvolvendo ao longo do século XVIII e chega no século XIX e forma então aí as ciências como nós conhecemos hoje. Ou seja, tudo isso para mostrar que a forma como os seres humanos produzem conhecimento vai mudando com os séculos e o Foucault faz uma análise disso, né, na sua arqueologia do saber. Daí o nome arqueologia, né, o estudo de algo mais antigo do saber, da produção de conhecimento, né? E ele vai argumentar, obviamente, que o conhecimento ele não é um reflexo direto da realidade, mas ele é uma construção de discursos para tentar explicar essa realidade. Então, o conhecimento ele não é a realidade, ele é a tentativa de explicação da realidade. A gente percebe isso, por exemplo, na biologia, né? Quando você tem, por exemplo, na biologia, você tem ali definições, você tem a construção de temas e de conceitos específicos. O que é uma célula? O que é uma organela? O que é energia? Você tem, na verdade, a tentativa de explicar um fenômeno que é real, mas o conhecimento em si não é a realidade, ele é a forma, ele é o discurso para se explicar a realidade. Então o Foucault vai mais ou menos nessa linha e eu acho isso bastante interessante. E aqui ele vai introduzir também o conceito de arquivo, né, que se refere ao conjunto de regras que determina o que pode ser dito e pensado ao longo da história. E isso é bem interessante. Novamente, vamos fazer aqui um panorama histórico. Se a gente voltar, por exemplo, no próprio século XVI e século XVII que eu citei, você tem certas regras, você tem certos temas que não podem ser abordados. É o caso, por exemplo, dos debates acerca de heliocentrismo e geocentrismo, que, enfim, Copérnico, Galileu, Giordano Bruno participam, na qual você tem ali a Santa Inquisição censurando esses personagens e falando, olha, isso aqui, esse tema científico vocês não podem abordar, porque isso vai contra os sistemas e as bases da igreja. Ou seja, o Foucault ele vai dizer, olha, em determinados períodos da história, você tem um conjunto de regras do que pode ou não ser discutido, pensado e construído no âmbito do conhecimento. E isso realmente é uma contribuição bastante genial do Foucault, porque, novamente, volta aqui o caráter de interdisciplinaridade do Foucault, ele trabalhando sociologia e história ao mesmo tempo, tá? Bom, chegamos aqui na célebre obra do Foucault, que é Vigiar e Punir, uma obra que até hoje é a obra mais conhecida dele. Ela foi publicada em 75, né? E ele vai analisar justamente a história dos sistemas penais ao longo do tempo, né? Então ele vai voltar, por exemplo, lá no século XVIII, e ele vai analisar os tipos de punição do século XVIII, por exemplo, o suplício, né, na qual você tem ali punições corporais. No século XVIII, se nós pensarmos, por exemplo, no contexto francês, que é o contexto também que ele analisa, já que ele é francês, nós temos ali o período da Revolução Francesa, e você tem muito a questão da guilhotina, né, e de uma punição realmente de morte, ou seja, pena de morte para aqueles que eram contra a Revolução ou para aqueles que eram considerados inimigos do Estado. E aí ele vai argumentar que há uma transformação na forma como a sociedade lida com o crime e com o castigo. E isso é bem interessante, porque, olha, hoje nós temos uma percepção de que um crime ele deve ser punido, mas que o objetivo da prisão é a ressocialização dos indivíduos criminosos, porque nós acreditamos que eles voltarão para a sociedade em algum momento, ainda que esse processo de ressocialização não esteja sendo bem feito em algumas regiões do mundo, como é o caso do Brasil. Mas o fato é que nós temos uma perspectiva diferente sobre a punição,
e sobre a criminalidade do que no século XVIII, do que no século XVII, na qual a pena de morte, por exemplo, era muito mais aceita pela sociedade e acontecia com mais frequência, né? E aí o Foucault também vai fazer uma descrição e uma reflexão sobre o fato de que muitas dessas punições eram públicas. Isso é bem interessante. Se você pega, por exemplo, voltando ao contexto da Revolução Francesa, a ideia da guilhotina, os sujeitos eram guilhotinados ali em praça pública. A morte, a execução do rei Luís XVI, que é o rei executado pela Revolução Francesa, acontece em praça pública. Então o Foucault ele faz essa análise dessas punições públicas, né? Tentando demonstrar o quanto que essas punições é uma forma de determinar o poder do soberano ao longo da história, né? Ele vai analisar, por exemplo, a execução pública de Damiens, que era um regente francês que serve como exemplo emblemático de como o poder soberano era exercido através do espetáculo da tortura. Então, a punição era um espetáculo nas sociedades antigas, nas sociedades, enfim, do século XVIII, do século XIX, e de certa forma, até hoje é. O que são os programas policiais de TV? Programas como o da Atena, como, enfim, Brasil Urgente, que mostram lá cenas de crimes e você tem aquele apresentador muito inflamado falando, esse bandido que não sei o que, olha o crime que ele cometeu, etc e tal. É uma forma de espetacularização da tortura, espetacularização da criminalidade, né? Porque você cria ali um espetáculo, um episódio, uma novela de um crime. Um crime se torna uma novela, né? Então o Foucault ele faz essa análise lá nos anos 70, muito antes desses programas policiais, mas é uma análise que permanece até os dias atuais. E aí ele vai dizer que a partir do final do século XVIII, né, com as revoluções, houve uma mudança significativa nas práticas de punição, sobretudo influenciada pelo pensamento de filósofos como Jeremy Bentham, que é um filósofo utilitarista, que começa a falar, olha, não é útil, não tem benefícios práticos essa punição de morte. Então nós precisamos repensar isso. E aí, né, com isso, nós temos a mudança dos sistemas penais aí ao longo da história. Uma obra fenomenal, né? Ele também vai dizer que a ideia da punição deveria ser proporcional ao crime naquele período e que o sistema penal deveria buscar a reabilitação do infrator em vez de infligir dor e sofrimento. Então aqui nós já temos uma mudança. Ou seja, hoje nós temos uma visão de que a punição ela tem que ser proporcional ao crime e que o objetivo da punição é a reabilitação, é a ressocialização. Muito diferente do que era no passado, que, enfim, a pena era a punição executiva do sujeito, né? E aí ele vai, enfim, na terceira parte do livro dele, vai explorar o surgimento das disciplinas como forma de poder, não apenas que pune, mas que regula e controla os corpos, enfim. Ele vai fazer esse panorama histórico das punições. É uma obra fenomenal, recomendo a todos. Depois, na sua outra obra, talvez tão conhecida quanto a outra, que é Uma História da Sexualidade, o Foucault ele vai introduzir dois conceitos fundamentais, que é o conceito de biopolítica e biopoder. Nessa obra ele faz uma análise da história da sexualidade, né, do que era permitido e proibido ao longo da história. Ele volta muito para o período medieval para entender os tabus sexuais do período medieval, sobretudo por conta da Inquisição e do poder da Igreja Católica na sociedade. E aí ele vai introduzir esses dois conceitos, biopolítica e biopoder. O biopoder ele vai se referir, vamos até ler aqui para ver a citação correta. O termo biopoder refere-se às formas de poder que se exercem diretamente sobre a vida, buscando administrá-la, controlá-la e otimizar as suas capacidades. Foucault introduz o conceito de biopoder em História da Sexualidade, ou seja, o biopoder é a forma mais direta de poder sobre a outra pessoa, sobretudo exercido pelo Estado. Quando a gente pensa, por exemplo, em administrar, buscando administrá-la, a gente pode pensar a partir das leis,
que são formas de administrar a vida dos indivíduos. O Estado cria leis para administrar a vida dos indivíduos e para administrar a vida em sociedade. O Foucault, ele também, novamente, aí entra a interdisciplinaridade do Foucault, porque ele vai argumentar, historicamente, que a partir do século XVIII as sociedades ocidentais desenvolveram novas formas de poder que se concentravam na gestão da vida das populações. Então há uma sofisticação do poder com o tempo, né? O biopoder ele vai ser entendido em dois níveis principais. Primeiro, a disciplina em relação ao corpo, né? Esse nível se refere às técnicas de controle e regulamentação que se aplicam aos corpos individuais. A gente pode voltar, por exemplo, no período medieval e lembrar dos tabus sexuais que existiam e de como, por exemplo, uma pessoa que realizava sexo antes do casamento, ela poderia ser punida criminalmente. Haviam leis em determinadas regiões da Europa que puniam criminalmente uma pessoa que realizava esse tipo de prática. Então é um domínio direto, sobre um controle direto sobre os corpos. E até hoje nós temos várias políticas. O que é a política anti-aborto, se não um controle direto dos corpos sobre as mulheres, enfim. Então a gente pode pensar nisso em vários níveis. Você tem também a regulação das populações, né, que é um nível um pouco mais amplo e que abrange as práticas e políticas que visam gerenciar as populações como um todo. Então são políticas mais coletivas, incluem intervenções na saúde pública, natalidade, mortalidade, enfim. Um exemplo clássico disso são as políticas de natalidade que nós encontramos em sociedades como a China e o Japão ali na década de 70, 80, enfim, e que hoje são políticas que apresentaram péssimos resultados e que estão sendo revertidas, né? Já o conceito de biopolítica é um conjunto de estratégias e mecanismos pelos quais o biopoder se exerce, né? Então, em outras palavras, ali, enquanto o biopoder se refere ao poder sobre a vida, a biopolítica é a prática concreta desse poder, né? Então, a biopolítica vai se preocupar mais com a gestão da vida e da saúde das populações, enfatizando a administração. Novamente, a biopolítica tem várias implicações, né? Primeiro, na saúde pública, ou seja, a biopolítica ela pode se manifestar a partir de políticas de saúde pública. Vacinação é um jeito, né? Aqui nós não estamos sendo contra a vacinação, pelo contrário, vacinem-se. Vacina deve ser obrigatória, deve ser fundamental, a vacina salva vidas. Mas nós não podemos negar que a obrigatoriedade da vacinação é um tipo de exercício do poder. Eu defendo a obrigatoriedade, porque as vacinas só são efetivas quando são obrigatórias, uma vez que é preciso que boa parte da população se vacine para que uma doença seja erradicada, mas isso não muda o fato, ainda que nós concordemos com isso, com essa prática, isso não muda o fato de que isso é uma forma de biopoder, de exercício do poder. E isso é bem importante. E também ela está ligada muito à questão da economia. Então todas as políticas públicas de economia também são formas de exercício do poder. Então o Foucault ele faz esse panorama geral, né? Por fim, a gente vai analisar a ideia de subjetividade e governamentabilidade. Né? Nas suas últimas obras, o Foucault ele vai se concentrar, então, nas relações entre poder e subjetividade, né? Explorando como as práticas de governo moldam a constituição do sujeito, e ele vai introduzir o conceito de governamentabilidade para descrever as técnicas e racionalidades que orientam a condução das condutas humanas. O Foucault ele vai examinar como as práticas de autoconhecimento e autogoverno, desde a antiguidade greco-romana até os tempos modernos, são influenciadas por relações de poder e saber. Novamente, aqui volta o caráter interdisciplinar do Foucault, né? Um cara que dialoga tanto com a história, como com a sociologia, como com a geografia, enfim, com a filosofia, e por isso que o Foucault é um autor fundamental. E para terminar o legado, né? O Foucault ele é o pai do pós-modernismo, ele é um dos maiores filósofos do século XX, as suas obras são extremamente originais. Quem fez uma história da sexualidade antes do Foucault? Ou seja, é um cara fenomenal e é um cara que exerce influência até os dias de hoje nas ciências humanas. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Abraços.